Foreduca Ensino Corporativo e Acadêmico. Assista agora a nossa aula de hoje. Alô amigos, bem-vindo ao site Foreduca Ensino Corporativo e Acadêmico. A aula de hoje é sobre correlação e regressão linear. Eu sou o professor Leonardo Ficheira, do site www.foreduca.com.br. A pauta desta aula. Hoje falaremos sobre conceitos de regressão e correlação, variáveis dependentes e independentes, o problema de ajustamento de retas, visualização das variáveis x e y, as fórmulas, a equação de reta, os passos para a resolução e o resultado final. Nas empresas, muitas vezes, a necessidade de descrever e prever o comportamento de certas variáveis importantes para a tomada de decisão, tais como custos, receitas, despesas e resultados. O estudo das relações entre variáveis consegue resolver eficientemente muito dos problemas, principalmente os de curto prazo. Se a gente pensar no longo prazo, teríamos que usar outras técnicas, tais como econometria, por exemplo. Duas técnicas utilizadas nesses estudos são a regressão e a correlação. As duas compreendem a análise de dados amostrais para obter informações sobre se duas ou mais variáveis estão relacionadas. A análise de regressão é utilizada com o propósito de previsão, consistindo em determinar uma função matemática linear que busca descrever o comportamento de determinada variável dependente com bases nos valores de uma ou mais variáveis independentes. A análise de correlação visa medir a força ou o grau de relacionamento entre as variáveis. Um pouco agora sobre as variáveis dependentes e independentes. Numa regressão linear simples, a variável dependente é a y. E a variável x é a independente. Vamos dar alguns exemplos para deixar mais claro. A relação entre peso e altura de uma criança. A variável dependente é o peso e a variável independente é a altura. Por quê? A gente não pode mudar a altura de uma criança. O peso a gente pode tentar modificar. Então, quem é dependente? O peso. E quem é independente, imutável, seria a altura. A relação também entre o preço do álcool, que é uma variável dependente, é uma y, e a quantidade da colheita da cana-de-açúcar, que é a independente, a x. Hoje em dia a gente sofre bastante com esse aumento do álcool, graças ao quê? Problemas de colheita, né, a entre-safra, ou outras variáveis que podem ser estudadas, como, por exemplo, o preço do açúcar. O problema de ajustamento de retas. Determinar a função, que é uma função linear, onde y é igual a a mais bx, sendo y a variável dependente e x a variável independente, como a gente falou agora há pouco. Vamos a um exemplo. O tablet Leopad, como o iPad 2, apresentou as vendas nos últimos 6 meses conforme a tabela abaixo. Então a gente tem o consumo real do mês de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro. Ali está a tecnologia do Leopad. O que a gente vai fazer? Primeiro, ajustar uma reta e calcular. Determinar a previsão para janeiro, fevereiro ou março, no curto prazo, de 2011. Calcular o coeficiente de correlação. Para quê? Para verificar a confiabilidade da previsão que a gente vai dar para esses 3 meses. Então, se a gente plotar os valores, 340, por exemplo, no mês de julho, agosto já seria 355, 365 em setembro e assim por diante. A gente simplesmente plotou para mostrar como é que são as vendas, para depois a gente ver o resultado final. As fórmulas, a gente vai utilizar uma equação de reta, que a gente vai falar mais tarde, e vamos calcular 3 variáveis de trabalho que vão ser utilizadas para as nossas fórmulas. Então, SXY, SXX, SYY, que a gente vai falar daqui a pouco.
Depois de fazer os cálculos dessas variáveis, se chegar aos valores da previsão, vamos fazer o cálculo também da correlação. E para ver se ela é uma reta criada artificialmente, quer dizer, próximo do que é efetivamente uma reta, ou simplesmente a gente pegou pontos aleatórios e montou uma reta em cima disso. A fórmula está aqui, usa aquelas três variáveis que a gente calculou, e ela sempre vai variar de menos 1 a mais 1. Então, aqui a gente está vendo uma equação de reta, a regressão linear. A gente tem a variável y, que vai ser igual a, que é o coeficiente linear. Temos o coeficiente angular, que determina o ângulo da nossa reta. Se for um valor positivo, ela é ascendente. Se for um valor negativo, ela é descendente. Então, vai ficar fácil a gente entender daqui a pouco. Então, vamos resolver. Primeiro passo, montagem da tabela. Então, essa tabela, a gente vai usar aquelas duas variáveis que a gente utilizou. Como é que eu vou colocar o mês de julho, por exemplo? Então, vamos colocar os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos transformar isso na variável x. Julho é mês 7. Então, eu colocaria x igual a 7? Nunca, de jeito nenhum. Por quê? Não é o número do mês que a gente vai colocar na variável x, e sim a ordem que ela se encontra. Então, como ela é a primeira, ela é número 1, ela vai ser o número 1. Agosto, o número 2. Setembro, número 3. Então, é a ordem e não o número do mês. A variável y é a mais fácil, porque é simplesmente colocar os valores que a gente já tem naquela mesma tabela. Como eu falei, os meses e a variável x é a variável independente. A variável y vai ser a variável dependente. Vamos calcular agora os valores. Então, x vezes y vai ser 1 vezes 340, vai dar 340, e assim por diante para toda essa coluna de xy. X ao quadrado, idem, né? X vezes x ou x ao quadrado. Então, vai ser 1, 4, 9, 16, 25, 36. x2, exatamente a mesma coisa em relação à variável y. Então, 340 vezes 340 vai dar 115.600 e temos todos os valores. Acabamos a tabela? Ainda não. Temos que somar todas as colunas. Então, temos as somas de todas as colunas. E para x e y, eu preciso de mais o quê? Preciso da média também. Então, é 21 dividido por 6, que é o número de ocorrências, vai dar 3,5. 2.226 de y, que é a somatória de y, dividido por 6, vai dar 371. As outras são desnecessárias, eu não preciso tirar a média das outras variáveis. Montamos a tabela. O que a gente vai fazer? Vamos montar as variáveis da solução. Então, tinha uma fórmula que é para calcular SXY. É igual à somatória de XY. Qual que é a somatória de XY? Está ali, ó, 8.001. Então, tiramos o 8.001, jogamos ali. Beleza. Continuamos com a fórmula. Menos o quê? Somatória de x. Somatória de x é 21, vezes somatória o quê? De y, que é 2.226. Com isso, nós vamos dividir agora por n. O n, o que é? O número de ocorrências. Nesse caso, são 6 ocorrências, dividido por 6. Fazendo a conta de cabeça, vai dar quanto? Exatamente, 210. Vamos repetir isso para SXX. Mesma coisa, somatória de x ao quadrado. Somatória de x ao quadrado, o que é? Vamos lá, 91. Menos somatória de x. Olha o cuidado aqui para não errar. Somatória de x é 21. 21 vezes 21, ou 21 ao quadrado, vai dar 441. Tem gente que pega e coloca o quê? O 91 que está errado. Então, é 441, que é somatória de x ao quadrado. Dividido por 6, 17,5. Mesma coisa que SYY, o valor vai dar 2.530. Que outros dois números nós vamos usar? Média de y e média de x, que já está na nossa tabela, simplesmente vamos puxar. E por fim, o b, que é o coeficiente angular, vai ser igual a variáveis anteriores, 210 dividido por 17,5, que dá 12. Maravilha! Então, vamos agora para o
terceiro passo. Vamos montar a equação da reta. Essa equação da reta, a gente vai também usar as nossas variáveis, por isso que eu puxei elas para cá, né, aquelas que a gente acabou de calcular. E ela vai ser igual ao quê? Y vai ser igual a média de y mais b, que é o coeficiente angular, abre aspas, x menos média de x. Dependente, que é y, continua igual, variável independente, que é x, continua também sem modificação. A gente mantém elas. Então, y, que é a dependente, a gente deixa, vai ser igual ao quê? 371, que é a média de y, mais o coeficiente angular que a gente calculou, que é b, que vale 12, vai ser o quê? Menos a média de x, que é 3,5. Então, com isso, a gente montou a nossa equação de reta. Vamos obter agora a previsão. Com a equação de reta, o que eu vou fazer? Simplesmente achar os valores de x, que é a variável independente, substituindo na fórmula e obtendo a variável dependente, que é y. Então, vamos lá. Para janeiro, janeiro é a sétima ocorrência, vem logo depois de dezembro. Então, x igual a 7. Vai ser igual ao quê? Vamos colocar a equação da reta, que é 371 mais 12, vezes, abre parênteses, 7, que é o nosso mês de janeiro, menos a média, que é 3,5. 7 menos 3,5, 3,5, vezes 12, mais 371, que dá o quê? 413 leopads previstos para janeiro. Mesma coisa para fevereiro. Como é o mês seguinte, a gente vai usar x igual a 8. Total, 425. Março, mesma coisa, é o mês seguinte. Então, x igual a 9. 371 mais 12, abre parênteses, 9 menos 3,5, que vai dar, no total, 437. Chegamos ao resultado das previsões do Leopad para janeiro, fevereiro e março. Mas será que essa previsão é confiável? Há dúvidas. Vamos checar. Para checar, o que eu vou usar? Eu vou usar o coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação tem a fórmula que é SXY dividido pela raiz quadrada de SXX vezes SYY. Trocando isso pelos números que a gente já tinha das variáveis, 210 dividido por raiz de 17,5 vezes 2.530, que é o valor de SYY. O valor da raiz vai dar 44.275, extraindo a raiz 210,42. O nosso SXY é 210. 210 dividido por 210,42 deu R, que é o coeficiente de correlação, igual a 0,998. E significa o quê? Qual é a minha dúvida? Se é confiável ou não? Então, vamos interpretar o coeficiente de correlação. Então, eu coloquei aqui os valores possíveis. A barra vermelha à esquerda é menor que menos 1. A barra vermelha do lado direito é mais que menos 1. Então, se der menor que menos 1, por exemplo, menos 1,5, ou der maior que 1, 3, 2,1, 1,001, significa o quê? Significa que eu errei algum cálculo. Minha tabela, minhas variáveis intermediárias, algum cálculo eu errei. Por quê? Esse valor nunca pode ser menor que menos 1 ou maior que 1. Então, primeira coisa, vamos verificar esse resultado. Tem que estar entre menos 1 e mais 1. Agora, então eu coloquei esse hominho com o olho cruzado exatamente para mostrar que é errado. Temos outros números interessantes, o menos 7, o 0 e o mais 0,7. Então, se ficar entre menos 0,7 e o mais 0,7, ficar nessa parte amarela do meio, ele é válido, quer dizer, não tem provavelmente nenhum erro de cálculo. Porém, o resultado que eu obtive lá na minha previsão, naqueles Leopads lá, nas previsões de janeiro, fevereiro e março, indica que ele não é confiável, quer dizer, não
Não passo isso para o meu chefe de jeito nenhum. Né? Não vou poder passar esses números, por quê? É mais fácil arriscar um número aleatório do que jogar o número que foi calculado naquela equação. Agora, se o número d entre menos 1 e 0,7 negativos, né? Então, se ficar entre menos 1 e menos 0,7, ele é confiável. Ah, mas deu negativo? O negativo simplesmente tem a ver com a equação da reta, com o coeficiente da reta. Vai dar esse número negativo se a nossa equação for de queda, for descendente. Ah, então, mas também indica que é ruim. Não. Se eu estivesse falando de custos, uma queda nos custos não é boa? Sempre é. Então, o negativo não tem significância a não ser pela interpretação do número que a gente está falando. Ok? E entre 0,7 e 1? Também é um valor válido e confiável. Só que é positivo porque é uma reta ascendente, quer dizer, ela está subindo. Se for um faturamento, ótimo. Se for lucro, melhor ainda. Se for o custo, o chefe vai achar ruim essa previsão. Mas ela vai estar confiável, isso que é importante. Ok? Então, aqui, para recapitular, então, entre menos 1 e abaixo de menos 1 e acima de menos 1, cálculo errado. Entre menos 0,7 e mais 0,7, cálculo correto, provavelmente, porém não é confiável. Esses números que eu cheguei posso jogar fora porque não vai servir para muita coisa. E entre menos 1 e 0,7 é valor válido e confiável, é uma reta que está descendendo. E se for para cima, de menos 0,7, de 0,7 a 1, indica que é ascendente. Vamos interpretar o resultado final. Como o nosso valor deu R igual a 0,998, ele é muito válido e confiável. Quanto mais próximo de 1, mais confiável ele é. Então, as previsões do tablet, do Leopad, podem ser utilizadas com uma considerável precisão. Então, posso passar tranquilamente para o meu chefe, 413 em janeiro, 425 em fevereiro e em março 437 tablets. Se a gente visualizar a continuação, olha lá como ela forma praticamente uma reta. O 1, se desse o número 1 ou menos 1, todos os pontos estariam provavelmente em cima de uma reta. Então, quanto mais próximo à reta, mais próximo do número 1 ou menos 1 ele é.